O livro didático, né, é um objeto que, assim, todo mundo conhece, marcou a vida escolar de gerações. Mas apesar de estar em todo lugar, a gente raramente para pensar no que ele é de verdade, sabe? E no poder que ele tem. Bom, vamos mergulhar nisso agora. Para se ter uma ideia do peso da coisa, olha só. Em 1996, o livro didático representava 61% de toda a produção do mercado editorial brasileiro. É isso mesmo. Mais da metade de todos os livros publicados no país eram para a escola. É um gigante econômico e, como a gente vai ver, um gigante cultural também. E aqui está a pergunta central. Parece simples, né? Mas a resposta, olha, ela revela um universo super complexo, cheio de intenções, de conflitos, de transformações. Vamos juntos desvendar esse objeto que parece tão óbvio, mas que esconde muitos, mas muitos segredos. A gente começa com um paradoxo. É justamente por estar em toda a parte que o livro didático acaba se tornando quase invisível. Nós tratamos ele como uma coisa banal, sabe? Algo que nem precisa de explicação. E aí que está o desafio, como aponta o pesquisador Alan Shopping. Essa familiaridade toda acaba nos cegando para a complexidade dele. A gente acha que conhece, mas na verdade mal arranhamos a superfície do que ele realmente representa. Agora, vamos entender como a própria definição de livro didático é, na verdade, um campo minado. Esse termo não é nada estável e já mudou muito com o tempo. Exatamente isso. Não existe uma definição única, universal. O que hoje a gente chama de livro didático já foi um catecismo religioso, um manuscrito técnico, até mesmo uma apostila. É, como dizem os pesquisadores, um objeto variável e instável. A genealogia dele é fascinante. Ele nasce basicamente no cruzamento de 3 grandes gêneros. Primeiro, a literatura religiosa, com aquela estrutura de pergunta e resposta, sabe? Depois, vem a literatura técnica, que invadiu as escolas lá a partir do século XVIII. E mais recentemente, ele acabou absorvendo o dinamismo da literatura de lazer, com muito mais imagem, uma linguagem mais atraente. Para a gente conseguir entender o poder dele, o pesquisador Alan Shopping oferece uma ferramenta incrível. Um modelo que divide as funções do livro didático em 4 papéis essenciais que ele desempenha tudo ao mesmo tempo. São essas aqui as 4 faces: a referencial, a instrumental, a ideológica e cultural e, por último, a documental. Vamos dar uma olhada no que cada uma quer dizer. A primeira função é a mais básica de todas. O livro é o depósito daquele conhecimento que uma sociedade decide que é essencial. Ele é a tradução, digamos, fiel do currículo oficial. É o quê do ensino. A segunda é a função prática. O livro não só contém o saber, ele organiza o aprendizado. Os exercícios, as atividades, os problemas. Tudo isso estrutura o como se aprende. O objetivo é facilitar a memorização ou a aquisição de competências. Bom, agora a gente chega na função mais poderosa e, muitas vezes, a mais escondida. O livro didático é um instrumento fundamental na construção de uma identidade nacional. Ele transmite valores, uma cultura específica e pode ser usado para moldar as novas gerações. Às vezes de um jeito bem explícito, outras vezes de uma maneira super sutil. E por fim, a função mais moderna. Aqui, o livro deixa de ser só um transmissor de verdades prontas e passa a oferecer documentos, textos, imagens, gráficos, para que o próprio estudante analise e confronte, desenvolvendo o espírito crítico e autonomia. Mas como exatamente essa função ideológica funciona na prática? Como é que os livros didáticos moldam e às vezes até distorcem a nossa percepção da realidade? E essa citação ilustra o ponto de um jeito brilhante. O livro didático não é um espelho neutro do mundo. De jeito nenhum. Ele é um agente. Ele seleciona, simplifica e modela a realidade com um objetivo educacional, o que, inevitavelmente, produz uma imagem que é, sim, deformada. E uma das formas mais eficazes de modelar a realidade é através do silêncio. Aquilo que os livros didáticos não dizem é tão importante quanto o que eles dizem. Conflitos sociais, a violência do dia a dia, controvérsias científicas. Muitas vezes tudo isso é simplesmente apagado para apresentar uma visão mais consensual e, digamos, normalizada do mundo. Com essa complexidade toda, chega a ser surpreendente que o mundo acadêmico só tenha descoberto o livro didático há tão pouco tempo. Vamos ver como esse campo de pesquisa simplesmente explodiu nas últimas décadas. Os dados do Shopping são impressionantes. Mais de 3/4 de toda a produção científica sobre livros didáticos foram publicados depois de 1980.
Isso mostra uma virada de chave, um momento em que os pesquisadores finalmente começaram a levar a sério esse objeto que antes era tão negligenciado. E a pesquisa não só cresceu, ela mudou de foco. Os estudos, que antes se concentravam quase que só no conteúdo ideológico, agora analisam o livro como um produto cultural complexo. Eles investigam o design, a diagramação, o mercado editorial, o uso das imagens, enfim, todo o ecossistema que produz esse livro. Mas a história não acaba quando o livro é impresso. Na verdade, uma parte crucial começa justamente aí. Nesta última parte, o nosso foco se volta para quem está na outra ponta, estudantes e professores. A visão sobre o aluno mudou radicalmente. Como nos lembra Ulício Gomes Lima, ninguém chega na sala de aula como um recipiente vazio. As pessoas são leitoras ativas, que trazem consigo sua história, sua cultura e que dialogam com o texto, que o confrontam e criam novos sentidos a partir dele. Então, o ponto crucial é este. O livro didático não tem um significado único, fechado. O sentido dele é negociado, é contestado e reconstruído ali, no espaço dinâmico da sala de aula. É nessa interação entre o texto, o professor e os alunos que a história dele realmente se completa. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente olhou um pouco por trás da cortina, vale a pena pensar. Que visão de mundo, que valores e que silêncios os livros didáticos de cada geração carregavam? Que história eles estavam de fato contando?